Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente início de semana para todos nós, uma excelente segunda-feira com Jesus. Que hoje todos possamos começar o nosso dia com Cristo revelado em nosso coração, com Cristo guiando os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes para com o nosso próximo. Que todos hoje possamos ter o Cristo como o grande guia da nossa vida. E bom, meus irmãos, é com muito bom coração, é com muito carinho que hoje nós iremos convidar a todos que aqui se fazem presente para refletirmos juntos a passagem que se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item deste capítulo. Lembremos que todas as manhãs nós nos reunimos aqui como grandes irmãos, como uma grande família em Jesus. E todas as manhãs nós refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a que vai nos conduzir um esclarecimento e um ensinamento é justamente a do capítulo 24, o primeiro item deste capítulo. E quando nós lemos essa passagem, vem ao nosso coração aquele sentimento e aquela certeza de que nenhuma existência na matéria é em vão. Todos nós, meus irmãos, temos um propósito. Todos nós, ao adentrarmos na Terra, temos um dever a cumprir, temos um compromisso. Cada um vai ter o teu, mas todos nós temos. Então vejamos que nenhuma existência é inútil, nenhuma existência é em vão. Todos nós temos o nosso valor, todos nós temos as nossas tarefas e compromissos para cumprir. E justamente quanto a isso, quanto a este tema que estamos trazendo aqui, para começar a nossa segunda-feira de Evangelho, nós gostaríamos de compartilhar aqui hoje um texto do nosso querido e benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a gente encontra este texto no livro da Esperança. Esta obra, meus irmãos, é uma obra pequenina, mas o valor dela é imensurável. É de uma grandeza moral, é de uma grandeza para a nossa alma as palavras contidas nesta obra, meus irmãos. Então vejamos que Emmanuel, no capítulo 16, neste livro, o Livro da Esperança, ele vai compartilhar conosco um breve texto. E hoje a gente gostaria de fazer a leitura deste texto aqui, que harmoniza perfeitamente com a nossa reflexão de que todos nós temos o nosso papel na obra divina. E todos nós temos uma importância, temos o nosso valor. Então olha o que o nosso querido Emmanuel, ele vai nos esclarecer. A usina poderosa, ela ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para que essa usina funcione, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade dessa corrente. Os transformadores, eles requisitam fios de condução. E esses fios, eles recorrem a uma tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Meus irmãos, Emmanuel, neste texto do capítulo 16, do Livro da Esperança, ele vai trazer para nós alguns exemplos. Exemplos de coisas do nosso dia a dia que a gente não para muito para observar. Olha o primeiro exemplo que ele nos traz, de uma usina poderosa
que consegue iluminar a longa distância. Essa usina poderosa, ela funciona sozinha? Ela leva luz, ilumina as cidades sozinha? Não. Emmanuel é muito claro aqui em nos dizer que, olha, essa usina, ela precisa primeiro de transformadores, de fios que vão conduzir essa energia, mas ela também precisa de lâmpada, vai precisar de uma tomada, entre outros fatores indispensáveis para que a usina funcione perfeitamente. Então vejamos que quando a gente passa em frente a uma usina, a gente olha só por fora a grandiosidade dela, mas mal imaginamos que por dentro quantas peças são necessárias para que ela consiga iluminar a tantas cidades. Mas vejamos que agora Emmanuel vai trazer um segundo exemplo para nós pensarmos do nosso dia a dia. Ele vai dizer, olha, o rio. Vamos pensar em um rio. De muito longe, ele fornece água limpa, a atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Ele cede próprios recursos, a rede de encanamento, a rede de tubos de formação variada. Os tubos, por sua vez, exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso de um filtro. Olha esse exemplo, que interessante. Emmanuel ele traz para nós o rio. O rio não abastece a todos nós com água, mas simplesmente a água do rio ela brota dentro da nossa casa? Simplesmente a água do rio ela vem desgovernada e adentra no nosso copo para que a gente mate a nossa sede? Não. Emmanuel nos esclarece, olha, a água do rio, primeiro, para que ela cumpra o seu percurso até chegar ao nosso copo, ela passa por determinadas e variados ambientes. Primeiro que ela vai precisar da ajuda dos tubos, ela vai precisar da ajuda do encanamento, depois ela vai precisar da ajuda de uma torneira, e não basta só a torneira, vai precisar de um filtro para que essa água seja purificada até chegar ao nosso copo. Olha quantas etapas, até a água lá do rio chegar límpida para todos nós. Mas vejamos que aqui, meus irmãos, um último exemplo que Emmanuel traz para nós, para a gente entender melhor. O avião, ele transporta o homem de um lado para outro na Terra. Mas o avião, ele não é um gigante autossuficiente. A fim de se elevar, ele precisa de combustível. Esse combustível, por sua vez, solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins, é indispensável que se lhe construa adequado campo de repouso. De pouso, me desculpe. Terceiro exemplo de Emmanuel. Emmanuel, nesse texto, ele fala, vou firmar muito bem a moral que desejo compartilhar com meus irmãos. Então, ele traz 3 exemplos para nós. Este daqui do avião. O avião, ele transporta pessoas de um lado para outro da Terra a todo momento. Mas ele é autossuficiente? Não. Primeiro que ele precisa de variadas questões para que ele consiga completar um voo. Emmanuel cita aqui, primeiro precisa de combustível, precisa de uma pista, de um lugar para que ele faça pouso, vai precisar de alguém ali para poder pilotar aquele avião. Então, para que o avião funcione e cumpra a finalidade e o dever dele, ele precisa de diversas outras questões, das pequeninas até as grandes. Olha que interessante, meus irmãos. Então, após 3
exemplos que Emmanuel compartilha conosco, fica nítido para todos nós como que cada um de nós, meus irmãos, tem o seu papel na vida eterna. Cada um de nós, independente da tarefa que veio cumprir, tem um papel importante, porque todos somos cooperadores da obra divina. E para que essa obra divina ela fecunde em nosso coração, é necessário o auxílio de todos. Cada um vai ter o seu dever, cada um vai ter o seu papel, mas para que a obra saia harmoniosa, todos precisamos fazer o melhor de nós a cada dia na tarefa que foi nos concedida. Todos precisamos fazer o nosso melhor a cada dia nos deveres que Deus colocou para nós na grande obra dele. Por isso que todos temos um papel importantíssimo na obra de Deus, independente de qual seja ela, do tamanho dela, do tempo que a gente vai cumprir ela. Ela é importante. E Emmanuel ele vai terminar este texto dizendo para todos nós: no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, o nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta que estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Belas e esclarecedoras essas palavras de Emmanuel. Jamais pensemos que somos inúteis. Jamais pensemos que a nossa tarefa é pequena demais para ser notada por Deus. Jamais pensemos isso. Jamais pensemos que somos incompetentes, que não temos qualidades para ofertar a Deus. Jamais pensemos isso, porque todos nós temos um dever a cumprir na terra. Seja com a nossa família, seja com quem compartilha o lar conosco, seja com os nossos irmãos que necessitam de amparo. Todos temos algo para cumprir de importante aos olhos de Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele não olha o tamanho da tarefa, mas ele olha o quê? A disciplina que temos e o prazer de servir na obra dele. Independente se é uma tarefa ou um dever que o nosso espírito escolheu, grandioso ou pequenino aos olhos do homem, independente disso, Deus ele vai olhar se a gente teve disciplina, boa vontade, se a gente a cada dia fez o nosso melhor naquela tarefa que foi nos colocada. Porque para Deus, todas as tarefas, deveres e compromissos são importantes. Para Deus, todos os filhos têm importância, todos os filhos têm o seu valor. Jamais pensemos que somos inúteis. Então hoje, meus irmãos, a moral que a gente compartilha aqui para começar a nossa segunda-feira, a nossa semana de Evangelho, é que oportunidades de cumprir o nosso dever, todos nós temos oportunidades de nos desenvolver moralmente, todos temos oportunidades para cumprir deveres para com Deus em nossa vida. Porém, se não tivermos disciplina e prazer em servir, nada nos somarão as oportunidades concedidas por Deus para o nosso crescimento espiritual. Precisamos ter boa disposição, porque somente a boa disposição irradia no olhar, abre os nossos olhos para vermos quantas oportunidades temos para sermos obreiros do Senhor.
Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para que possamos encerrar o nosso Evangelho desta segunda-feira com alegria em servir em nosso coração, que possamos sempre carregar a humildade e a disciplina em nossa alma, para que possamos servir nos campos de Jesus, com o coração alegre, com o coração em paz, satisfeitos e felizes com as tarefas que foram nos concedidas. Meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, essa nossa amada casa espírita que, através dos evangelhos diários, leva a todos os corações Jesus, leva a todos os corações o esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas palavras de hoje é da nossa amada casa espírita e que possamos ficar com Jesus, ficar em paz e muito tranquilos hoje. E que assim seja.